Só basta mexer nas suas finanças. Porque eu acredito que o que você mais ama não é dinheiro. O que você mais ama deve ser o seu filho, sua esposa, seu esposo. A não ser que você seja avarento, aí você coloca dinheiro acima de família, acima de igreja, acima de tudo, né? Entenda, a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra do Senhor vai continuar dizendo que Enoque foi transladado porque agradara a Deus. E diz: quer agradar a Deus, precisa viver por fé e não por vista. A palavra vai falar sobre 2 homens que atravessaram o Mar Vermelho, saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, passaram pelo deserto, atravessaram o Jordão e conquistaram a promessa. Por conta que aqueles homens sempre esteve firme naquilo que Deus prometeu e não saiu do propósito, mesmo vendo Acã, vendo a família toda de Acã traindo ali simplesmente ao líder daquela tribo, e ali Deus abre a terra, então somente engole a família de Acã todinha para mostrar que Deus é Deus, mas eles continuam crendo que Deus é o Deus que vai cumprir promessa. As lutas e as batalhas da nossa vida não pode parar, sabe? E deixar nós na caminhada e acharmos que não vamos conquistar aquilo que Deus prometeu. Deus lhe chamou para viver por fé e não por vista. Chegou o momento de você escutar a voz do Espírito Santo e parar de olhar para as coisas que estão nas laterais, muitas vezes estão na frente para te fazer parar. Aquele povo estava diante do Mar Vermelho e aquele povo estava um pouco incrédulo, mas tinha um líder que simplesmente tinha intimidade com Deus, ora a Deus e Deus abre a porta. Eles passam a pés enxutos. Deus quer fortalecer a fé de muita gente, mas tem gente que parece que quanto mais caminha, não sente prazer em estar na casa do Senhor, parece que não sente prazer a conversão do esposo, parece que não sente prazer a conversão do filho, parece que nada agrada, parece que é é algo que eu não sei o que é que essa pessoa sente, mas tem pessoas que é caminhando com Deus, vendo o milagre acontecer, em vez da fé aumentar, parece que a fé só diminui, não sei o que é isso. Assim aconteceu com 3,5 milhões de pessoas, tirando Josué e Calebe, né? Somente acreditaram na promessa e conquistaram a promessa. Sabe qual é o maior problema? Que nós queremos a promessa, mas não investimos nas promessas. Quantas vezes você tem orado e tem dito: Deus, o Senhor me prometeu e eu estou confiando nesta promessa, Deus. A porta se fechou, os caminhos parece que não tem mais saída. Eu estou percebendo que o Senhor simplesmente quer me engolir, está igual a Jonas dentro do ventre do peixe, pensando que eu vou morrer. Tem hora que você tem que fazer uma oração a Deus sincera do que você está passando, dizendo: Deus, o Senhor vai deixar eu morrer? Porque Jonas, mesmo rebelde, no capítulo 2 ele ora, ele clama e o Senhor dá livramento a ele. Eu vou morrer, Deus? Será que eu vou morrer, Deus? A palavra do Senhor vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E diz mais: aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele é grande, galardoador, Ele vai cumprir a promessa, Ele vai fazer com que aconteça aquilo que Ele determinou, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria Deus e não faria, falaria Deus e não cumpriria aquilo que Ele prometeu. Entenda que muitas vezes a luta quer nos abater. A palavra do Senhor diz que o pai do jovem lunático, ele está a ponto de desistir. Mas entenda, o pai do jovem lunático não tinha uma igreja para congregar.
O pai de jovem lunático não tinha um pastor que ministrava libertação. Você tem uma igreja para congregar. Toda sexta-feira tem cura e milagre. Toda sexta-feira algo acontece na igreja. Toda sexta-feira, domingo e outros dias, Deus se apresenta como Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissim, Jeová Sabaote. Ele é o Deus que abre o mar vermelho para você passar. É porque você quer literal, mas Deus está dizendo todos os dias, o mar está se abrindo para você todos os dias. Entenda, comece a entender do que Deus tem feito na sua casa, na sua família. Sabe qual o problema? O problema é que você quer aquilo que Deus não quer. O problema muitas vezes, sabe, o que está fazendo você desistir da caminhada? Porque Deus, Ele quer te ensinar. E muitas vezes para ensinar tem que vir a porrada, tem que vir um problema, tem que vir a circunstância, tem que vir a prova, tem que vir aquela situação para poder moldar você, mudar o comportamento, mudar algumas atitudes. Mas só que você não quer. Porque coisa difícil é quando o pai se levanta para reclamar com o filho. É ou não é? É constrangedor, é contraditório, porque o filho está numa direção, mas o pai está em outra. Mas me diga uma coisa, quem é que tem mais experiência, você ou o pai? Quem sabe mais das coisas, você ou o pai? A palavra do Senhor diz: com o jovem está a força, mas com os anciões, os mais velhos, está a sabedoria. A palavra não mente. Se você quer ouvir, aprenda. Se você não quer ouvir, paga o preço. Esse é o problema. Tem gente que prefere pagar o preço, é ou não é, do que ouvir. Hebreus capítulo 12. A palavra do Senhor diz que o pai só corrige a quem ama. Entenda que corrigir alguém no momento que aquela pessoa está quebrantada é fácil, porque a pessoa está quebrantada e tudo que você falar, aquela pessoa está pronta para. Por quê? Já tentou de tudo, mas não conseguiu. Mas ela quer ouvir alguém, é ou não é? Mas quando aquela pessoa bate no peito, diz que é a melhor, diz que sabe todas as coisas, aquela pessoa quer conserto? Quer não. Portanto, nós também. Aqui, tem certeza que aqui? Não é o verso 7, 8, não? 6. Coloca o 5. Diz a palavra do Senhor, preste atenção. E já vos esqueceste da exortação que argumento convosco como filho? Filho meu, não despreza a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele for. Tem gente que quando é repreendido pelo pastor, só o sangue. É ou não é? Aí ele diz o quê? Porque o pai só corrige quem? Será que Deus não quer o teu bem? Veja, naquele momento que o pai de jovem lunático está acabado, de fato, está. O homem não é crente, está desanimado, quer cura, quer milagre. Bateu em todas as portas, nada aconteceu. Procurou até os discípulos de Jesus, trouxe o menino e disse: estou sabendo que vocês ministram milagre. Então, eu peço a vocês que orem por ele, porque eu estou a ponto de desistir, eu não suporto tanto sofrimento. Você acha que aquele homem ia desistir? Por que ele não ia desistir? É o filho. Tu vai desistir? Deus chega para Abraão e diz o que? Abraão, eu quero o que tu mais ama. Deus nunca vai tocar naquilo que você não ama. Deus só vai tocar na sua ferida. Fique tranquilo. Deus nunca vai tocar naquilo que você despreza. Deus só vai tocar naquilo que machuca você. É o seu ego? É o seu eu? Se prepara que Deus vai ter encontro contigo.
Eu sentei aqui ontem com os obreiros aqui, 2 horas da manhã. Conversei com eles. E disse para eles. Falei para eles. Quando o pastor estiver ensinando, você para e ouve o pastor. E outra coisa, que a irmã acabou de falar, eu falei para eles. Só resta uma opção para vocês. É obedecer. Outra coisa, quando o pastor estiver falando, ele fala, você ouve, coloca em prática. Não gostou? Fica calado. Não retruque nunca com o líder espiritual. Nunca bata de frente com o líder espiritual. Nunca bata de frente com alguém que é representante de Deus. Se você se acha inteligente, então ora a Deus e pede um ministério para você saber o que é um ministério. Se você acha inteligente, então vai orar pelo menos 2 anos de joelho, lendo a Bíblia 3 horas da manhã, de meia-noite até 3 ou 4 horas da manhã. Durante 3, 4 horas da manhã, para tu saber o que é ministério. Para tu entender o que é um pouco de coisas espirituais. O pai de jovem lunático traz o menino. Tão somente os discípulos não conseguem expulsar. O pai de jovem lunático traz até Jesus. Quando traz até Jesus, sabe que Jesus é capaz. Mas ao mesmo tempo ele está desacreditado. Porque os discípulos não conseguiram. Jesus se irrita. Porque Jesus sabe que eles são capazes. Sabe qual é o problema? Há muitas vezes estão acomodados. É o líder lutando e a igreja muitas vezes não quer orar. O problema é que o milagre não acontece porque muitas vezes o líder está falando e tem gente que está dando ouvido de mercador. Já viu essa palavra? O que é ouvido de mercador? Não está nem aí. Por isso que a casa está desandando, a vida espiritual está desgraçada. Porque ouve todo mundo, até os pastores do Instagram, menos o seu líder espiritual. Admira todo mundo, fulano tem uma palavra boa, mas quando o seu pastor fala, até parece que é um estranho. Esse é o problema. Entenda. Quando Jesus está ali com ele, coloca para mim lá no capítulo 9, 58, é qual? 17, coloca para mim. Mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo. Diz mais, e este, onde quer que apanhe, despedaça-o, e ele espuma. Coloca na tradução King James, só para tu ver. Coloca aí. Onde quer que este o toma, joga no chão, então ele espuma pela boca, range os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos teus discípulos que expulsasse, e tal espírito, mas eles não conseguiram. Diz mais, demonstrou-lhes Jesus, ou ensinou-lhe Jesus, ou então chamou a atenção deles. Ó geração sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Entenda, se você tem fé, você é capaz de ministrar sobre a sua casa, sobre a sua família, expulsar um demônio. Se você tem fé, você é capaz de determinar que a tua casa está protegida e guardada pelo sangue do Cordeiro. O mal não sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Sem fé não adianta, sem fé não adianta, sem fé é impossível. A palavra do Senhor diz, aqueles que se aproximam de Deus têm que ter o quê? Entender que Ele é grande, Ele é poderoso para fazer acontecer o milagre ou determinar aquilo que você pediu para Deus.
Até quando estarei eu junto a vós? Até quando vos suportarei? Jesus está sem paciência com pessoas que têm fé. Até quando eu vou estar chamando a atenção de vocês, para vocês viver por fé? Suporta a batalha. Caminhe. Acredite que quem prometeu é fiel para cumprir. Se é um chamado na tua vida, então acredita que o chamado vai desenvolver. Deus vai trazer o milagre. Deus vai te capacitar. Deus vai acordar pela madrugada, você vai obedecer. Você vai descer de joelho. Você tão somente vai ter revelação. Você vai ter que entender que você não é a Maria vai com as outras. Você não é aquele que vai com a multidão. Você é separado e escolhido. Deus tem um propósito, um plano diferente na tua vida. Deus te separou diferente. Então entenda, você vai ter o que outros não têm, mas você precisa estar separado em lugares que outros não vão estar. Você precisa estar orando no momento que muitos não estão orando. Você precisa estar lendo a palavra no momento que muitos não estão lendo a palavra. Você precisa estar na igreja nos dias que ninguém quer estar na igreja. Então quando você começar a fazer o que os outros não fazem, Deus começa a destravar e fazer aquilo que os outros não têm, fazer com que você tenha, você será aquilo que Deus estabeleceu. Mas você precisa andar por fé. Não é culto de que hoje é doutrina, vou não, mas hoje é festividade, eu vou. É muito fácil. No bom todo mundo é bom, mas na hora da dificuldade, cadê você? Cadê você na hora da prova, na hora da fé, na hora da repreensão? Cadê você no momento que Deus está te chamando 3 horas da manhã para orar? Cadê você no momento que se dispõe, Deus não está me chamando, mas eu vou orar? Por quê? Porque eu quero ver a presença, eu quero ver Deus, eu quero que Deus se aposse de mim, eu quero dizer para Ele que eu amo a Ele, independente de qualquer coisa, independente da situação. Tem gente que nem se o pastor chamar vem orar. Aí diz, eu oro muito, pastor, mas quando o pastor chama ninguém aparece. Tem gente que jejua, mas na hora que diz, vamos entrar num propósito, ninguém faz. Não, já faço separado. É? Tá bom. Me desculpe a sua arrogância, a sua prepotência, porque o líder falou, mas você é maior do que o líder, né? Você só faz quando você quer. Eu pensei que você fazia quando o líder pedia. Porque quem é obediente faz quando o líder pede e quando ele não pede. Mas se ele pedir, é muito mais do que um pedido, é uma ordem. Você está entendendo? Aprenda a respeitar a liderança para você ver as portas que vão se abrir. Aprenda a respeitar a liderança para você ver o que é que vai acontecer na sua vida. Eu estou dizendo para você que quando você obedecer, Deus irá destravar no reino espiritual tudo que está travado na sua vida. Entenda, enquanto você respeitar a casa do Senhor, nunca deixará de acontecer milagre na tua vida. A tua casa estará protegida, guardada. Sabe qual o problema? O problema é que eu vejo muitas igrejas, mas eu vejo poucas pessoas obedecendo. Preste atenção. Será que Jesus não disse para aqueles discípulos que era para jejuar e orar? Jesus ensinava o tempo todo. Mas tem hora que tem que passar vergonha para Jesus dizer, toma vergonha na cara. Eu levantei vocês para isso. É ou não é? Jesus disse, até quando vocês estão pensando que eu vou estar com vocês? Até quando vocês estão pensando que eu vou estar o tempo todo com vocês? Porque eu não resolvi e joga para Jesus. Aí Jesus vai determinar. Jesus disse assim, e logo trouxeram, assim que o Espírito viu Jesus, no mesmo instante, o que foi que aconteceu? O Espírito, Maria, ele se manifestou na hora que viu Jesus. Jesus não precisou falar Você já viu a história de Kathryn Kuhlman? Quem já viu? Kathryn Kuhlman, ela abriu mão da sua vida para viver o propósito de Deus. A unção da mulher era tão forte, que um certo dia ela estava dentro de um restaurante.
E muita gente estava, né, querendo o autógrafo dela. Não, e ela nunca gostou disso. E nesse dia tinha tanta gente na porta do restaurante, que ela teve que sair pela cozinha do restaurante. Diz que enquanto ela passava pela cozinha, a unção era tão forte que os cozinheiros eram caindo. Ela só passando e os cozinheiros caindo no chão. A unção tão forte que enquanto ela passava pela cozinha, os cozinheiros eram caindo no chão, da unção tão forte sobre a vida dela. A palavra do Senhor, ela nos ensina que quando nós buscamos, porque a palavra do Senhor diz: aquele que pede, o que bate, e quem busca. Tem gente que perde tempo com o que não presta, com tudo que não presta, menos com a palavra de Deus. Passa o dia, muitas vezes, vendo o que não deve, mas com as coisas de Deus ninguém perde tempo. Parece dar cansaço, dá um sono, é ou não é? Quando pega na Bíblia para ler, consegue ler um capítulo, no meio do capítulo já está dormindo. É um sono. O telefone toca, a mãe diz: vem aqui. Diz: hoje é aniversário de fulano. Ei, tu sabe que hoje tem compromisso. Não, infeliz, espera aí, eu sei, mas daqui a pouco. Tem hora que tem que tirar ele de perto, sabe que é o maior inimigo. Tem hora que é assim. Às vezes você tem que compreender, quando você vai entrar numa dimensão espiritual com Deus, numa intimidade com Deus, você tem que tirar tudo de perto. Porque a batalha é muito grande. Paulo diz assim: o que eu quero fazer, não faço. Mas o que eu não quero, quando menos percebi, já fiz. É fácil? Quem está falando é Paulo. Quem está falando é um dos maiores pregadores. Ele está dizendo assim: o que eu preciso fazer e o que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o que eu não quero, está 50 demônios dizendo: vai que eu te ajudo. É uma guerra, uma batalha. Jesus vai dizer, e logo trouxeram para Jesus. E quando o Espírito viu Jesus, se manifestou, provocou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar e espumar pela boca. Diz mais: então Jesus indagou ao pai do menino: há quanto tempo esse menino está desse jeito? O pai do menino declarou: desde a infância, desde criança. Desde criança esse menino é desse jeito. E muitas vezes esse demônio o tem jogado no fogo e tem jogado na água. Para quê? Para matá-lo. Todavia, se tu podes, faz alguma coisa. Veja só. Você viu o direcionamento dele para Jesus? Na hora que ele direciona para Jesus, ele está direcionando para Jesus sem fé. Ele está dizendo: se. Vê a colocação da palavra dele. Ele está dizendo: se o Senhor pode. Aí Jesus, na mesma hora, mata a charada e diz para ele: tu crê? Porque tudo é possível ao que crê. Resumindo, em outras palavras, Jesus está dizendo: você está diante do Deus do impossível, rapaz. Você não está diante do homem. Você outrora pediu para os discípulos, mas você não está diante de discípulo, você está diante do mestre. E quem vem ao mestre tem milagre. Quem vem ao mestre, ele vai ver que o mestre é o mestre. E é o mestre que faz todas as coisas acontecer. Mas ele diz: se podes. A forma da expressão dele é duvidosa. Ele se direciona para o Senhor com dúvida. Deus não opera na dúvida. Deus não opera na ansiedade.
E Deus não opera na falta de fé. Deus não opera. 3 coisas que Deus não opera. Então, questionou-lhe Jesus: tudo é possível àquele que crê, tudo é possível. Imediatamente o pai do menino asseverou: creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Entenda que a princípio ele diz: se pode, faz alguma coisa. Aí Jesus disse: tu crê? Aí ele disse: creio, parênteses, me ajuda, porque um coração sincero, no Salmo 51, o salmista vai dizer: um coração reto e sincero Deus não rejeita. Tem hora que a lágrima está escorrendo pelo rosto e as palavras mais sinceras estão saindo naquele momento. Porque não é mais você falando com Deus, mas é a tua alma se derramando quando o corpo já não tem mais força. Começa a atingir, porque tem hora que o problema já atingiu o teu físico. Você psicologicamente já não está mais bem. Quem está sofrendo agora não é teu corpo, mas é a tua alma. Não tem mais alegria, não tem mais prazer em nada. E tem hora que tudo que você quer é um lugar e um momento para desabar. Só chorar. Quando aquele homem é confrontado, Jesus olha para ele e diz assim: tu crê? Aí ele sabe que Jesus está perguntando, porque Jesus sabe que ele não crê. Porque ele diz: Senhor, se tu podes, faz. Mas só que ele tinha acabado de sair agora dos discípulos de Jesus, e os discípulos de Jesus não fizeram nada. Então era difícil acreditar no mestre, porque se seus discípulos não fizeram nada, então o mestre também não vai fazer. Porque a ordem é: se o mestre faz, os discípulos também faz. Porque Jesus disse para os discípulos: se eu fiz coisas grandes, coisas maiores vocês farão. Você está entendendo? Naquele momento ele diz assim: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. A sinceridade daquele homem comove o coração de Deus. O coração de Jesus agora, ele é comovido. E diz: percebendo que o povo estava junto, repreendeu o espírito imundo, determinando, percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, determinando. Espírito imundo, mudo e surdo. Entenda. Tem hora que tudo que você precisa é ficar em silêncio para entender o que está acontecendo. Já viu aquele ditado: quem fala muito ouve pouco? É ou não é? É um ditado curto e certo. Quem fala muito ouve pouco. Quem fala pouco ouve muito. Salomão vai dizer: é melhor o tolo calado. Por quê? Porque ele vai passar por sábio. O silêncio tem hora que é a melhor coisa. Naquele momento, aquele homem está diante de Jesus e ele diz: me ajuda na minha falta de fé. Jesus se comove, dá ordem, e Jesus direciona para o demônio e diz assim: demônio, porque o mais importante é você saber onde é que está o problema, de onde surgiu e por onde está vindo. Entenda. Às vezes está vindo através de um parente, às vezes está vindo através de um filho, às vezes está entrando por alguma brecha
de alguém que está vindo, visitando sua casa. O problema às vezes está vindo. Conversei com meu irmão essa semana e ele falando. O macumbeiro que ele morava de frente. Toda semana ele subia em cima da casa dele. Tinha 5, 6 trouxinhas de terra de cemitério. Meio mundo de coisa. Osso de boi. Tudo que você pensar tinha em cima da casa. Teve que se mudar da casa. Hoje a casa está lá abandonada. Foi vendida, né? Está abandonada. Por último, um rapaz que foi morar lá morreu de depressão. Então tem hora que você não está entendendo. Você diz que é sábio, mas você não está sabendo de nada. Acontecendo algo dentro da sua casa, mas você tem que ter sabedoria do que está acontecendo. Tem que ter fé e pedir discernimento a Deus. Deus, por onde é que está entrando essa situação? Então naquele momento, Jesus, quando ele identifica que o espírito que está no menino fez com que o menino ficasse mudo e surdo. O demônio ouve e fala, mas o menino nem ouve e nem fala. Jesus identifica e diz o quê? Jesus diz: espírito mudo e de surdez, pega a tua bagagem, pega o que é teu e sai da vida desse menino agora. E quando Jesus dá ordem, na mesma hora, diz assim, percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, determinando o espírito mudo e surdo. E eu te ordeno, deixa esse jovem, e jamais o torne novamente. Então o demônio berrou, gritou, o jovem violentamente e o abandonou. O menino ficou desfalecido, parecia que estava morto. Acontece isso, a ponto de todos afirmarem, ele morreu. Aconteceu isso aqui uma vez. Quando eu expulsei um demônio aqui uma vez, a mulher ficou aqui bem uns 15 minutos. A pastora disse, morreu, viu? Eu disse, não morre não, fique tranquilo. Só que os obreiros vieram em cima, tentaram levantar e a pessoa não tornava. E o Espírito Santo disse, não toque. Eu disse, sim, senhor. A pastora veio me chamar, eu estava no meio da igreja. A pastora disse, vai lá que a mulher morreu. Eu disse, Deus já me falou que ela não morreu, fica tranquila. E a pastora nervosa, e o tempo se passando, a mulher não levantava, ninguém levantava a mulher. O pregador que estava aqui no dia tentou levantar ela, que era Tiago, tentou levantar. A mulher não levantou, ele saiu de perto, a mulher ficou lá. E aí a pastora chegou perto e disse, ela não está respirando mais, ela morreu. Eu disse, o Espírito Santo já me disse que ela não morreu. Só que aquilo era uma certeza tão grande dentro de mim que ela não tinha morrido. Oxe, era mesmo que ninguém está falando nada para mim. Era mesmo perdido. E a pastora queria que eu fique em paz. O Espírito Santo disse, vá lá agora. Cheguei, venha minha filha, se levante. Na mesma hora a mulher se levantou. Entenda, uma das coisas que nós precisamos ser é obediente. Se o mestre falou, estamos obedecendo. Jesus fala e ele obedece. Quando ele obedece, o milagre acontece. Fica de pé toda a igreja. Entenda. Entretanto, Jesus, pegando a mão do menino, o levantou a ele, e ele ficou em pé. Mais tarde, quando Jesus estava na casa de seus discípulos, consultaram em particular, por que razão não fomos capazes de expulsar aqueles demônios? Aí Jesus tira a máscara dos discípulos, né? E Jesus diz assim, vocês não oram, vocês não jejumam, vocês não se consagram. Ele disse, e Jesus lhe advertiu, essa espécie de demônio é expelida com jejum.
Tem hora que você precisa entender que a oração é o pão que você precisa todos os dias. Pão nosso de cada dia, não tem? É a oração. Jejum é as armas que você precisa para guerrear com o diabo. O filho das trevas que eu estou falando, exatamente aquele que serve a demônio, ele jejuma. Você sabia que ele jejuma? Ele jejuma. Ele se consagra. Tem dias que ele passa o dia fazendo o que não presta e não come. Quantas vezes na semana você separa pelo menos 30 minutos para ler a Bíblia e apresentar a sua vida a Deus? 30 minutos, 1 hora. Eu sei que tem pessoas que tem aqui que fazem isso. E louva a Deus pela sua vida. Entenda? São as armas que você precisa para se fortalecer. Sabe quantas vezes a tua casa ela vai cair? Vai ser envergonhada? Nenhuma. Porque o Espírito Santo ele deu as coordenadas e você está obedecendo. Enquanto você obedecer, Deus vai te guardar da direita e da esquerda. O diabo não te toca, o demônio se levanta, mas cai. E Deus está dizendo: enquanto você ouvir a voz do Senhor, você vai crescer, vai prosperar, o milagre vai acontecer, a tua família está guardada, blindada, o demônio não toca, não adianta se levantar, pode até tentar assustar, mas você é crente, anda por fé e não por vista. Se Jeová falar, você obedece. Se Jeová dizer vai para frente, você vai. Se dizer vai para trás, você vem. Se automaticamente Jeová der a ordem, você recuar, você vai recuar, porque você sabe que a ordem que Ele deu é porque tem milagre para acontecer. Descansa teu coração. Ande por fé e não por vista. Ouça. O Senhor vai te dizer: tem fé? Aí você diz: tenho. Então prova. Tiago vai dizer: enquanto uns diz que tem fé, ok, a gente vai conhecer a fé por onde? Pelas obras. Porque a fé sem obra, ela é morta. Dizer que ora é bom, mas quando o pastor chama, ninguém vem. Eu já falei isso, não foi? Pastor, eu oro. Eu quero ver quando o pastor chamar, para ver se você ora mesmo. O pastor de São Paulo veio aqui, não foi, Lucas? O pastor de São Paulo veio aqui, mas a irmã Margarete foi. Pastor Francisco. Ele disse: pastor, vamos orar um pouquinho, pastor. Não foi, pai? Ele disse: vamos orar um pouquinho, pastor. Eu disse: vamos. Ele disse: pastor, eu quero orar na igreja. Amém. Ele veio orar na igreja junto comigo, foi? A gente orou quanto tempo aqui? Naquela noite? Quanto tempo a gente orou? Já era 3 horas da manhã, eu caí num canto e ele continuou. Eu acho que de 11 horas da noite, já era 2 horas, 3 horas, eu caí num canto, que eu não aguentei não. Oxe, ele estava novo. Continuou. Foi até 4:30 da manhã. A esposa dele, eu acho que foi até umas 3 horas, 3:30. Eu nunca mais esqueço quanto aquele homem orou aqui. Eu tinha um presbítero junto comigo também. Eu acredito que ele vai estar comigo na abertura desse ministério. Foi exatamente o presbítero que eu devo gratidão para o resto da minha vida a ele. Foi o síndico do meu prédio que socorreu meu filho quando morreu. Esse presbítero, ele abriu o ministério junto comigo. Esse homem orava todos os dias, no mínimo 4 horas por dia. No mínimo, todos os dias. Ele e a esposa dele, todos os dias, 3, 4 horas por dia. Precisamos orar. Uma vida de oração é uma vida de vitória. Uma vida de oração pode ser uma vida difícil, mas é uma vida de conquistas e de vitórias. Depressão não te pega. O diabo não entra na tua casa. Deus te prova e você suporta. Deus coloca você à prova e você está firme. Por quê? Porque quando a gente ora, a gente se fortalece. A gente é como se a gente fosse mais pertinho de Deus, assim, ó. Sentir o calor de Deus. Você está entendendo? Estarei hoje. Ontem fiquei até 2 horas da manhã.
Foi essa manhã. Fiquei até 2 da manhã. Foi Júnior? 2 horas, foi? De meia-noite às 2. Eu, Júnior, né? Obreiro Júnior, obreiro César, quem mais? E estarei hoje e amanhã orando pelo ministério e agradecendo a Deus 2023. De meia-noite até as 2 da manhã estarei aqui, me consagrando, orando ao Senhor e apresentando todo o ministério. Amém? Glória a Deus. Eu quero que hoje você não saia daqui sem primeiro nota lá atrás o nome da sua família, o nome da sua casa, porque estaremos colocando debaixo de joelhos e Deus fará milagres sobre a sua família. Você crê? Junto comigo você vai orar em casa, onde você estiver. De meia-noite até 2 da manhã estaremos clamando e apresentando a Deus a sua casa, a sua família. E 2023 o diabo não vai te envergonhar.